Boa noite, YouTube. Boa noite, Facebook. Boa noite, Instagram. Nós estamos começando aqui mais uma live. Um momento aí só nosso, onde nós conversamos acerca de tudo o que envolve a ansiedade. Quem estiver no YouTube, por favor, me fale se está me ouvindo. Alguém do YouTube diga se está me ouvindo, para eu ter certeza. Na semana passada não deu para ouvir, deu algum problema aí, certo? Então, deixa eu ver se as pessoas aqui do Instagram vão chegando. E nós vamos falar hoje sobre a transmissão da ansiedade para os filhos. Você pode se perguntar aí, será que a ansiedade é uma doença contagiosa? Não. Como é que Gorete faz uma live? Passei a ansiedade para os meus filhos. Eu vou até colocar aqui o título, certo? Para você saber. Deixa eu colocar aqui. Que é importante, quem for entrando vai vendo aí o título, não é? Se eu fixar aqui. Pronto, vocês que são mães. Uau, eu derrubei aqui a transmissão do YouTube. Alguém do YouTube fala se está me ouvindo? Bem-vindas mamães aqui do YouTube, do Facebook, do Instagram. Será que a ansiedade pode ser passada de pai para filho, de mãe para filho? Será que eu consigo transmitir a ansiedade para os meus filhos geneticamente? A gente sabe que sim. Será que eu consigo transmitir de outra forma? Né? Então, o título da nossa live é Passei a ansiedade para os meus filhos. Como lidar com isso? A gente sabe que os transtornos de ansiedade eles têm características que sempre vão lembrar o medo e a ansiedade em alto grau, que vai afetar negativamente o nosso funcionamento global. As crianças têm um dom de serem esponja, acho que por isso que foi criado aquele desenho Bob Esponja. Porque as crianças, elas absorvem tudo do mundo dos adultos. Elas aprendem literalmente por imitação. E as minhas, se você puder ir no YouTube ver se está tudo ok, você me diz. O que acontece com os filhos de pais que sofrem do transtorno de ansiedade? É isso que vamos falar nessa live de hoje. O que é que você vai ver aqui hoje? A ansiedade tem múltiplas causas, como nós sabemos, e ela pode ser fruto de traumas, vivências dolorosas, constituição psíquica ou mesmo transmissão genética. Vamos compartilhar sim aí essa live, vamos chamar pessoas. O assunto é muito interessante. Pesquisadores têm mostrado que a ansiedade, além do componente genético, ela tem uma taxa, alta de transmissão, não somente pela herança. Geneticamente, você pode transferir para seus filhos de 30% a 67% da ansiedade. Mas será que a gente só transmite para os filhos a ansiedade geneticamente? Não. Por isso que eu escolhi esse tema hoje. É muito importante vocês saberem que pais e filhos podem serem afetados pela ansiedade um do outro. Então, se teu pai é ansioso, se tua mãe é ansiosa, tu vai ser ansiosa. Se você tem ansiedade, você vai passar para os seus filhos ou para aqueles que você cuida. Então, tem pesquisas aí rodando que mostram a forte influência do comportamento ansioso de pais para filhos, independente da genética. Quando eu falo pais para filhos, podem ser cuidadores. Às vezes os filhos não são criados pelos pais biológicos,
mas sim adotivos, ou cuidadores, ou uma tia, ou uma avó, não é? Ou uma madrinha. Então, se esse adulto tiver ansiedade, patologicamente falando, essa pessoa vai transmitir para essa criança esse mesmo comportamento ansioso. Então, comportamentos ansiosos podem ser aprendidos e a criança vai se espelhar no pai ou na mãe. A criança se espelha nos pais, não é verdade? A boa notícia é que os pais, percebendo isso, eles podem não somente tratar a própria ansiedade, como também reduzir a ansiedade dos seus filhos, tá certo? Então, quando os pais mudam o próprio comportamento, eles também conseguem mudar o comportamento dos filhos, reduzir ali o grau de ansiedade. Todos que foram chegando aí no YouTube e no Instagram, boa noite, Jailma. Cris, Viana, vamos embora. Francisca, Edilane, Elaine. Então, mesmo que você dialogue com seus filhos, converse sobre eles. Por exemplo, um pai tem dificuldade financeira, ele vai conversar com seus filhos, explica a situação, mas os filhos captam aquilo que não é dito, né? Os filhos observam e pressentem ou preveem os medos e preocupações dos pais. E de Cristina, as conversas ansiosas dos pais podem causar nos filhos insegurança. A criança capta o que acontece na surdina do mundo adulto. Os pais pensam que não. Às vezes colocam um som alto para o filho não perceber a discussão que estão tendo. As crianças leem rostos, né? Há um nível inconsciente que faz com que a criança, até mesmo um bebê, capte que tem alguma coisa acontecendo com o papai e com a mamãe. Isso deixa eles tensos, ansiosos, bebês que não dormem, têm saúde, mas não dormem, crianças que não dormem, está tudo certo clinicamente, pediatra, a criança não dorme, ela não rende na escola, ela está obesa. Pode ser que essa criança esteja captando a ansiedade dos seus pais. Tá certo? Boa noite, Lourdes Batista. Vamos embora, Roseni. Vamos acompanhar. Você que tem mãe, você que tem filhos, será que a sua ansiedade vai passar para os seus filhos? A resposta é sim. Será que a sua depressão pode ser um comportamento que vai passar para os seus filhos? Sim. Será que seu pensamento de escassez vai contaminar seus filhos? Sim. Será que sua baixa autoestima vai contaminar sua filhinha? Sim. Boa noite, Neise. Para você que está aqui assistindo essa live, e esse conteúdo de ansiedade que você recebeu dos pais e que você está passando para os seus filhos, se isso já começa a causar em você os sintomas de uma crise de ansiedade, como palpitação, sufocamento, tremores, pensamento acelerado, medo, comece sempre a assistir a live fazendo a respiração profunda que eu sempre ensino aqui. A respiração diafragmática, onde você inspira e a sua barriga seca. Você pode fazer a contagem 7 por 11. Você inspira e conta mentalmente 7. E você expira, relaxando o seu abdômen e conta 11. Para que você possa aproveitar essa live sem sentir os terríveis e incômodos sintomas da ansiedade. Então, eu não quero que ninguém aqui assista essa live tendo palpitações, né? Coração acelerado, boca seca, bolho na garganta, gastrite, agitação motora. Não. Assiste essa live, esqueça as outras redes no momento, inspire e expire enquanto você absorve esse conteúdo. Eu sou Gorete Lima, eu sou psicóloga clínica há anos e eu tenho outros aprendizados, especializações e extensões em áreas diversas. E eu criei esse método chave de luz
que é um conjunto de ferramentas e técnicas que vai trazer você a uma nova realidade, vai tirar você da ansiedade em menos de 7 semanas. É um programa terapêutico online. Você vai saber dele em breve, a gente vai estar aqui falando sobre isso. Se você não me segue no Instagram, @GoreteLima com 2 M's, vai lá na bio e me siga. Também passe esse conteúdo para seus amigos. Você pode compartilhar a live. Você pode dar o meu link para as pessoas também me seguirem. Mário José aí entrando, boa noite. Por que eu escolhi esse tema? Me chamou a atenção observar as queixas dos pacientes ansiosos que relatam terem problemas com seus filhos, que também são ansiosos. Não é verdade? Boa noite, Conceição. Tá melhor o som hoje? Então, os pais que vêm para mim com baixa autoestima, com pessimismo, com pensamentos negativos, normalmente eles têm conflito com seus filhos. Eles realmente conseguem transferir aquela forma de pensar e agir no mundo aos seus filhos. Por isso que eu achei muito pertinente. Normalmente, quando eu atendo um pai ou mãe com ansiedade, daqui a pouco eu vou receber o filho ou a filha que também tem ansiedade. A gente sempre ouve falar sobre a semelhança física entre os membros de uma família. Ai, o filho é a cara do pai, né? A Sandy é a cara da mãe, né? O filho de fulano de tal, cantor, é a cara dele. A gente sempre observa as semelhanças físicas, mas é importante também observar as semelhanças psicológicas e comportamentais. Claro que cada pessoa tem a personalidade, cada um se distingue, né, em temperamentos, mas há muita influência, né? Metade é a genética, metade é o ambiente. E nós influenciamos os nossos filhos nos quesitos, medos, pensamentos negativos, baixa autoestima, tolerância ou intolerância para certas coisas, e a gente vai influenciando no modo de vestir, no modo de falar, na educação. Eu estou convivendo com a minha mãe agora, porque eu vim para Recife muito cedo, quando eu tinha meus 17 anos, deixei minha mãe lá no interior, como acho que a maioria das pessoas vem para a capital estudar. E não deu tempo a perceber as minhas semelhanças com a minha mãe. Eu vim para cá, para a cidade grande, achando que eu era a cara do meu pai. Mas do meu pai eu não tenho muita coisa, né? Quando eu fui conviver com ela, eu vi que nossos gostos alimentares, o gosto do modo de vestir, a forma de expor o pensamento, a transparência, eu sou toda ela. É impressionante isso, não é? Então, se tu tens filhos, você tem filho ou filha, ou você é filho, se você é filho de alguém com quem você convive ainda, pai e mãe, observe se não tem semelhança na sua ansiedade e na ansiedade dos seus pais. E se você tem filhos, sobretudo crianças e adolescentes, saiba que você, se tiver ansiedade, você vai contaminar seus filhos, quer você queira, quer não, a menos que você trate da sua ansiedade para não contaminar os seus filhos com os sintomas da ansiedade. Sobretudo a autoestima baixa, a baixa autoconfiança, a insegurança, os medos, as fobias, as sensações físicas desagradáveis que a pessoa ansiosa sente, a insônia, o pensamento negativo, o pensamento de escassez. Seus filhos serão o espelho de vocês, tá certo? E começa aí os problemas com a superproteção paterna e materna. Pronto, Mira. Mira está falando que é muito ansiosa, não é? Então começa aí os pais a superproteger, não é? E nessa superproteção, esse cuidado excessivo, teve até uma novela recentemente que a mãe era adotiva e que essa criança da novela não brincou na rua um dia sequer, pelos medos da mãe.
As fotos de aniversário, ela e o filho, ela e o filho, ela e o filho. Não tinha ninguém por perto. Então, a superproteção, todo excesso, esconde uma falta. Rubelânia fala que a filha dela está ficando ansiosa. Tá vendo? Então, essa superproteção nela não é só amor que os pais colocam, são os próprios medos. Não estou mandando você soltar sua criança na praça nem na rua. Eu estou mandando, pedindo que você desenvolva nela a autonomia. Você não pode criar seu filho numa redoma. Eu vi uma história de uma mocinha de 14 anos que os pais prenderam, e o único dia que liberaram para ela sair, ela foi para um metrô, pegar um metrô. E neste dia, coincidentemente, teve um tiroteio e ela foi alvejada e morta. Para você ver, né, o despreparo de lidar com esse movimento social na rua, nas comunidades. Então, nós temos que treinar nossos filhos para a independência e a autonomia, com todos os cuidados que esse mundo cão exige. Então, as crianças precisam se envolver com riscos saudáveis, para que elas possam ver que são capazes de aprender a tomar decisões saudáveis. Quando os pais superprotegem, né, as crianças de ameaças potenciais, elas não conseguem existir, elas ficam com tanto medo, avessas ao risco, que se tornam muito dependentes, tá certo? Os pais podem reduzir isso se eles trabalharem a própria ansiedade, não é? Então a criança precisa. Eu escutei uma história que a mãe levou a filha para o pediatra porque a menininha, a bebê, estava sempre doente, sempre doente, sempre doente. E aí a mãe falou para o pediatra: minha filha é muito bem criada, o banho dela é com água mineral. Aí o pediatra disse: é aí que mora o problema, né? Criança tem que brincar com areia, pisar em terra, pisar em lama, tomar banho de chuva. Criança tem que criar anticorpos. Se os pais superprotegem, ela não consegue, só adoece. Mesmo assim, é no emocional. Eu estou com um caso na família, né, de uma adolescente que não está conseguindo sair para lugar nenhum. Gerou pânico, gerou medo e absorveu isso dos pais, tá certo? Então, vai para um parque, deixa teu menino escorregar, não tira o olho dele. Deixa ele comer areia, levar uma queda para lá, para cá. Devidos cuidados, mas não a hiperproteção. Tá? Eu lembro que eu ia com meu filho para a praia, e ele baixava a cabeça, ele com 8 meses, e botava a língua na areia. Ele tinha percebido que era salgada, não é? As crianças precisam assumir riscos saudáveis. Você não precisa ficar toda hora na frente do seu filho, porque quando você faltar, ele não vai saber se virar, não é? A educação de hoje, ela é muito capitalista. Eu dou tudo a você, fique quieto. Eu lhe dou um tablet, um iPod, um iPhone e você não se mexe, meu filho. Porque brincar na rua é perigoso, porque você vai cair, você vai quebrar uma perna, você vai ser sequestrado. Aí os pais criam ali, né, os demônios e os filhos ficam ali, ó, naquele pânico precoce, tá certo? Então, se sua criança, quando vem para mim, uma criança, e a mãe diz: olha, esse é meu filho e ele está com autoestima baixa. Aí eu tenho que olhar para essa mãe e para esse pai. A minha filha levou uma queda, depois disso está apavorada, ela chora à toa. Aí eu tenho que trazer os pais para o consultório. A criança vem para o consultório no lugar dos pais. Quem deveria ir para o consultório eram os pais, né? Os pais têm tanto medo que o filho não sai sozinho, o filho passa a ter um pavor da violência, o filho só anda se for de carro. O caso que eu estou tendo em família, o filho só sai se for de carro, só sai se for com os pais, tem medo de ser assaltado, não se acha bonito, se sente rejeitado no colégio, tem pensamentos de escassez, copiando o perfil dos pais. Então, o seu filho, a sua filha, tirando as devidas, né, diferenças de personalidade, ele vai repetir tudo aquilo que ele leu em você.
Não é propriamente o que você falou, ou mostrou, ou dialogou. Do tipo, filho, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Gente, essa regra não cola. Não diga a seu filho, filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não cola. Jússi, tem uma pessoa acima de você falando que o som está perfeito. Eu não sei o que está acontecendo aí, viu? Então, essa frase para o seu filho não cola. Filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O seu filho, a sua filha, vai fazer exatamente o que você faz. Ela vai copiar você. Em um nível, ela vai entender os seus medos. Se você se sente fracassada, se você se sente sem autoestima, se você é infeliz com seu marido, quer passar uma farsa. Não, a gente vai fingir até fulaninha crescer, para ela não perceber. Desde o berço, desde o ventre, seu filho e sua filha sabem que você não é feliz no casamento. Esse teatro, não quando o bebê crescer, a gente conta para ele que não é feliz. Não cola. Em algum nível, o bebê sabe tudo. O bebê sabe que foi rejeitado, o bebê sabe que os pais não se entendem, o bebê sente que os pais não se amam e ele vai demonstrar isso adoecendo ou desenvolvendo uma autoestima lá embaixo, tá certo? Então não finja para as crianças. É aquela coisa, nunca peça que uma criança lhe desenhe, né? Se você estiver gorda, especialmente, não peça para a criança lhe desenhar. Não pergunta a uma criança quantos anos você tem, que ela vai duplicar a sua idade. A criança é verdadeira, a criança ela é muito transparente, tá certo? Então, não tente mentir para uma criança. Nunca iluda ela. Ah, para a semana eu vou na sua casa e vou levar um boneco. Eu lembro que a gente tinha um amigo que disse para meu filho, quando ele tinha 8 anos, que ia dar a ele 20 pizzas. Ele ficou na cola desse senhor, na cola, na cola. Quando o homem chegava lá em casa, ele era o namorado da minha amiga. Meu filho, cadê as 20 pizzas? Até que esse homem finalmente comprou 20 esfirras, né? Daquele, acho que é Habib's, né? E deu para meu filho. Aí meu filho acalmou. Quer dizer, a criança ela é muito verdadeira. Ela vai aprender tudo dos seus pais. Eu digo, repito sempre, a ansiedade é natural, faz parte da vida dos adultos e dos pequenos. A criança quando vai para a escola, primeiro dia de aula, é normal que ele fica ansioso. A criança vai para um passeio, na excursão na escola, ela fica ansiosa. Tá certo. Os pais também vão assumir um novo emprego. Tá certo. Mas, se tudo isso for exacerbado, se for demais, a criança vai absorver. Como é que eu sei que meu filho tem ansiedade? Como é que eu sei que já passei para o meu filho a ansiedade? Veja bem, a criança pode apresentar alguns sintomas do tipo dor de barriga frequente e querer vomitar. Em algumas situações, se você for olhar, ela quer evitar algo. A gente viu isso no caso do Henry, né? Que foi assassinado pelo padrasto. Quando ele tinha que voltar para casa do padrasto, ele vomitava e doía a barriga. Já era um alto grau de ansiedade, ele sabia que ia sofrer. Quando a criança diz, não quero ir para a escola hoje, pode ser que ela esteja sofrendo bullying. O que fazer para mudar isso se os filhos já estão com 20 anos? Vamos falar sobre isso, Robelânia. O filho diz, a criança sempre diz, eu não consigo, eu vou errar. Observa que a criança já absorveu frases de fracasso, de medo. De quem que ela aprendeu isso? Com quem que ela aprendeu isso? Né? Papai e mamãe, eu só vou se você for comigo. Olha o grau de ansiedade, olha o grau de pânico. A criança ou a criancinha maior, posso dormir com você? Não quero ficar sozinho no meu quarto. Ou espera eu dormir, já se mostra uma criança num clima tenso de ansiedade. Então a gente sabe que o estado emocional dos pais vai mesmo em cima do filho, da filha. Se formou a base, como o Rubalina falou, se o filho já tem 20 anos, ótimo.
Vamos ver como é que você, pai e mãe, vai poder ajudar o seu filho se ele já é um jovem adulto, não é? Aí começa por aí. Que tipo de mãe você foi? Como foi que você passou para o seu filho o seu estado emocional? Ah, toda mãe grita, toda mãe grita. Ah, toda mãe reclama, toda mãe reclama. Mas será que você passou para ele a sua ansiedade o tempo inteiro? Será que você compartilhou os seus medos, os pensamentos de escassez, os aperreios no casamento? Tem mãe que faz o filho participar do casamento, das brigas com o marido. Tem mãe que deixa o filho, a filha tomar as dores dela. Som travando? Vamos ver se vai voltar aí. Cortando. Não sei por que está cortando. Deixa eu respirar um pouco para ver se volta, viu? Porque não tem justificativa. Melhorou, né? Quando tiver assim, me avise que eu paro de falar, dou uma diminuída. Tá certo? Pronto. Pode ser só uma instabilidade da internet. Lourdes, eu tinha 3 anos quando a minha mãe me entregou para minha avó e falou, depois vou vir lhe buscar. Até hoje, aos 49 anos, ela espera a mãe buscá-la. Isso é traumático. A Lourdes, ela sofreu um engano, ela foi iludida e enganada pela figura maior de referência da vida dela. Eu sinto muito, Lourdes. Com certeza isso adoeceu você. Então, se você é essa mãe que mente para o seu filho, que engana, que desconta nele o seu estresse, se você chama seus filhos dos maiores e piores palavrões, se você chama seu filho de demônio, se sua filha for gordinha e você chama ela de baleia, se seu filho não for tão bonito e você chama ele de sapo cururu, você está acabando com a autoestima do seu filho, tá certo? Se você compartilha com ele seus medos de escassez, suas dívidas, sua sobrecarga, você está tornando o seu filho ansioso. E não é fácil ser mãe. Mãe tem estresse, mãe tem aperreio, mãe tem dívida, mãe tem que se preocupar com quem deixar os filhos, mãe passa por divórcios, por medos, fobias, mães são traídas, mães sofrem violência doméstica, mães têm mudanças hormonais, TPM. Por trás de um pai e de uma mãe existe uma pessoa, uma individualidade. Mas a mãe e o pai, se não quiser enfrentar filhos com ansiedade lá na frente, eles vão ter que se trabalhar. Não sei se todo pai e toda mãe tem condição de fazer uma terapia. Mas é preciso que o pai e que a mãe cuide da própria saúde mental, da sua individualidade, das suas crenças, para que possa passar para o seu filho outra visão de mundo. Porque senão, além de você ser um problema, porque você sofre de ansiedade ou depressão, você vai gerar um filho problema. Depois você vai dizer, eu não estou entendendo, né? Eu dei tudo a meu filho. Eu dei comida, eu dei amor, eu dei uma casa e meu filho é ansioso, não é? É porque você passou para o seu filho essa ansiedade. O vínculo mãe, filho, pai e filho tem que ser muito saudável, porque o seu filho vai lhe representar. Então, problemas psicopatológicos dos pais, transtorno, depressão, ansiedade, vão influenciar o seu filho a partir da gestação. Isso é fato. Então, aí alguém perguntou aí, como é que eu vou resolver a questão do meu filho de 20 anos que é ansioso? Você trabalhou a sua ansiedade?
Você tratou a sua ansiedade, você está em terapia, não é? Você causou prejuízo no seu filho, tudo bem, está causado, mas você já se trabalhou? Você já consegue se ver livre da ansiedade? Porque senão, não tem como você ajudar. É a coisa do respirador do avião. Primeiro eu respiro, depois eu olho para o meu filho, para ele também respirar. Se eu não tratar a minha ansiedade, a partir da minha gestação, eu vou acabar com o bom desenvolvimento do meu filho. Não é? Ele vai ter uma estrutura de ego muito frágil. Ele vai ter uma autoestima lá embaixo. Por mais que eu tente compensar com biscoito recheado, com videogame, com iPhone, eu não vou liberar o meu filho da ansiedade. Se eu não trabalhar isso em mim, a minha ansiedade, se eu não ficar livre da minha baixa autoestima, dos meus medos, dos meus fracassos, dos meus remorsos, se eu não limpar a minha alma, eu não vou conseguir ser uma boa mãe. Se você tem um filho bebê, eu diria, dá tempo, né? Se seu filho já tem 20 anos, 15, você vai colocar ele em terapia, talvez, mas você vai ter que se trabalhar, tá certo? Primeiro você trabalha você, depois você vai olhar para o seu filho. Se a mãe tem emoções negativas, se a mãe se sente um fracasso, se a mãe não tem uma relação boa com a própria mãe dela, se a mãe está obesa, hipertensa, se a mãe se sente feia, inadequada, infeliz no casamento, ela vai passar essa experiência para os seus filhos e pode ser que eles não acreditem no casamento porque a mãe foi infeliz. Pode ser que eles reproduzam a violência que eles viveram no lar. A filha que viu a mãe apanhar do pai, né, do marido, talvez ela ache normal, porque a mãe dela aguentou, não é? Então, é muito importante que você passe para o seu filho, não só em forma de diálogo, mas em forma de verdade. Não adianta mentir para crianças, adolescentes. Eles sabem da verdade. Não adianta fingir que está sorrindo, que está feliz, que está de boa, porque eles vão perceber que tem alguma coisa errada com você. Então, qual é a sugestão? Para você que é mãe hoje, para você que tem seus filhos, se eles tiverem... aqui o YouTube está reclamando que o som está ruim, eu não sei o que está acontecendo. Quem tiver no YouTube e quiser ir para o Instagram, @GoreteLima com 2M, porque parece que no YouTube não está dando certo aí essa live. Mas no Instagram, vocês estão me ouvindo bem, eu estou falando bem devagar para não travar aí. Não sei se mudou alguma coisa aqui na internet. Estão me ouvindo? Digam sim se estão me ouvindo no Instagram. No Facebook, eu não sei, eu acho que eu vou ter que desligar aqui, né, porque não está legal. Estão me ouvindo, Yasmin, Cássia, Ceissa, Valdemar, ok. Então, olhe para você antes de julgar seu filho e achar seu filho nervosinho, irritadinho, se achar seu filho viciado em bebida, né, em cigarro. Se você olhar para o seu filho, observe onde foi que eu errei. Qual parte minha eu passei para ele? Eu posso ter passado para o meu filho a minha baixa autoestima, a minha descrença no casamento, a minha descrença na prosperidade.
Eu posso ter contaminado meu filho com meus vícios, dando um mau exemplo, bebendo, fumando. Eu posso ter criado meu filho em ambientes de palavrões, e ele também repete isso. Eu posso ter criado meu filho num ambiente de desrespeito, de insegurança, de punição excessiva. Eu posso não ter motivado o meu filho da forma correta. Eu passei para ele a minha amargura. Seus filhos são o seu retrato, tá certo? Você é responsável por transmitir pela convivência e pela genética quem você é, o seu exemplo e o seu modelo. Alguém perguntou, como é que eu vou resolver isso? Né? Número 1, não tem como eu ajudar meu filho se eu não tratar a minha própria ansiedade. Primeiro o meu respirador, depois o do outro. A criança sabe que a mamãe é ansiosa, é depressiva. Em algum nível, a criança sabe, ela absorve, ela vai desenvolver a lealdade sistêmica inconsciente, ela vai querer ser igual à mamãe, para não ser diferente, não ser excluída. Mamãe é nervosa, eu também sou. Meu pai dá chute nas paredes, eu também dou. Meu pai bate na minha mãe, eu vou bater na minha esposa também, porque eu sou igual ao meu pai, eu sou homem, não é? Você aprende por imitação. Seus filhos serão como você. A sua ansiedade, sim, vai passar para os seus filhos. Vou diminuir a marcha, está travando. Eu vou, o Facebook, que eu vou sair aqui do YouTube, vou desligar. Vamos ver se melhora aqui para eu terminar. Eu desliguei no YouTube, vamos ver se melhorou aqui. Vamos lá, veja se está melhor, para poder eu terminar. Está quase no finalzinho. Está ouvindo, Yasmin? Ótimo, eu só quero terminar essa live. Vou falar bem devagar, porque acho que está havendo alguma coisa na internet, tá certo? Primeiro ponto, você vai tratar da sua autoestima, da sua ansiedade. Você vai cuidar de você. Você pode encaminhar o seu filho para terapia? Pode. Mas você tem que cuidar de você. Antes de cuidar do seu filho, cuide de você. Mas se demorar a minha terapia, trabalha com teu filho a respiração profunda. Ele vai conseguir aprender. Existem aplicativos de mindfulness. Ensina a tua criança, ao teu jovem, um relaxamento. Se tiver condições, paga para ele a meditação, a yoga, né? Acho que vai ser bom para ele, tá certo? Incentive que seus filhos expressem as emoções, que eles possam expressar emoções. Tá ruim, né, Yasmin? Lourdes, você não passou para os seus filhos de forma consciente, não é? Mas os seus filhos sabem do seu sofrimento, não é verdade? Em algum nível, eles sabem. Então, você que tem criança, você que tem jovem, mesmo que você tenha sofrido, eu vou encerrar assim mesmo, viu, Yasmin? Mesmo travando. Ok? Vamos ver se eu posso terminar. Está quase terminando aqui o tempo. Vamos lá? Dá para ouvir ainda? Para eu encerrar aqui? Bom, eu vou encerrar. Eu vou encerrar dizendo, cuide de você, da sua ansiedade. Se não quiser gerar filhos ansiosos, cuide de você. Ensine a seu filho a relaxar. Ensine ele a respiração profunda. Faça aprender com seu filho, a sua criança vai aprender. Dê massagem no seu filho, se aproxime dele. Meditação mindfulness, faça com seu filho.
Diga a ele, mamãe é ansiosa, vamos fazer juntos uma respiração? Vamos fazer uma meditação juntos? Criança gosta, jovem também gosta. Faça um passeio com seu filho na natureza, não é? Faça um passeio com seu filho, tire ele do computador, tire ele do videogame, se aproxime do seu filho, sinta o seu filho. O ansioso precisa de uma conexão emocional, afetiva. Se você não tem isso com seu filho, ele não vai ficar legal. Respiração, as crianças aprendem. Inspira, expira, bota um mantra para tocar, bota uma musicazinha suave, tá certo? Cuide de você e o seu filho agradece, tá bom? Eu não vou ensinar uma técnica hoje porque está travando, eu vou descobrir aqui por que está travando. Vocês me desculpem aí, tá joia? Mas na próxima quinta-feira vamos estar aqui de novo juntos, se Deus permitir. Relaxem e relaxem seus filhos, eles sabem tudo de vocês, tá bom? Na próxima quinta-feira vamos estar aqui, se Deus permitir. Um beijo no coração de todos.